iniciar mais um Cardioversando, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Meu nome é Acrisio Valente, diretor de comunicação da SBCV, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Miana. Dr. Leonardo é cirurgião cardiopediátrico do Instituto do Coração de São Paulo, presidente do nosso departamento de cirurgia cardíaca pediátrica e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. É um amigo, se ele me permitir, eu gostaria de me referir a ele como Léo, como muitos assim, né? E, Léo, e nós vamos conversar hoje sobre um procedimento Thomas Taussig, um procedimento cirúrgico que foi desenvolvido lá pelos anos 1944, 45, numa época sem circulação extracorpórea, como opção única para as crianças com cardiopatia de hipofluxo pulmonar, e que sofreu modificação técnica ao longo do tempo e continua ainda hoje sendo uma técnica muito realizada, principalmente em centros menores, onde não se tem experiência em abordar alguns casos mais complexos de hipofluxo pulmonar. No entanto, nós sabemos que é um procedimento cercado de algumas peculiaridades pós-operatórias, uma mortalidade não desprezível. A minha impressão é que lá fora, nos grandes centros europeus e norte-americanos, está se fazendo menos, mas nós fazemos muito ainda aqui, né? Então, nosso bate-papo vai ser sobre procedimento cirúrgico. E eu queria começar te pedindo, Léo, recentemente você fez uma live falando de aspectos históricos da técnica. Eu queria introduzir o assunto te pedindo para fazer uma definição do que é a técnica, já que não só cirurgiões cardíacos irão nos ver, e também um rápido histórico, antes que nós possamos partir para a parte prática. Por favor, Leonardo, e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Acrísio. Eu que agradeço o convite da sociedade e seu pessoalmente pelo honroso convite para a gente participar aí desse projeto pioneiro do Cardioversando, né, um podcast, já que tem tantos podcasts, por que não fazer um podcast da nossa sociedade, informando, trazendo luz para vários conhecimentos acerca da nossa especialidade, né? Acho que é de interesse não só dos médicos, dos cirurgiões, dos cardiologistas, mas também do público em geral, dos familiares, dos pacientes. Então, eu vejo com muito bons olhos a sua iniciativa, parabéns. Com relação a anastomose sistêmica pulmonar ou cirurgia de Blalock Taussig Thomas, ou famoso Blalock, né, como a gente chama, vou fazer um Blalock. Sim, é uma cirurgia das mais famosas, né? Tem até o filme Quase Deuses ou Something the Lord Made, que é um filme muito bom, até mesmo da dramaturgia, não só como história da medicina, mas é um filme gostoso de assistir. Meus familiares que assistiram, que não são médicos, todo mundo gosta muito. E eu sugiro até que todo mundo assista, que conta um pouco do histórico da realização da cirurgia. É uma cirurgia que é realizada, como você bem sabe, para a gente aumentar o fluxo de sangue no pulmão. Então, ela está direcionada para aquelas doenças ou cardiopatias congênitas que cursam com baixos fluxos de sangue para o pulmão. A gente precisa aumentar esse fluxo de sangue para o pulmão e a gente não pode ainda fazer uma correção naquelas cardiopatias que precisam ser corrigidas e podem ser corrigidas totalmente, mas ainda por algum motivo, ou porque a criança é muito pequena, ou porque a anatomia está muito desfavorável naquele momento, a gente opta por fazer uma anastomose que rouba sangue do sangue que vai para o corpo, jogando uma parte desse sangue para o pulmão, e isso melhorando a oxigenação da criança. Então, é uma cirurgia que, quando você vai simplesmente para tratar a cianose, a criança roxinha, né? E que eles chamavam antigamente de blue babies, e para a criança que está desaturando, ela é uma cirurgia muito satisfatória, né? Porque você imediatamente você dá o último ponto, quando você abre a pinça, joga sangue no pulmão, imediatamente o fluxo melhora. Hoje mesmo, por coincidência, eu acabei de operar, foi a primeira cirurgia do dia hoje, uma criança de 1 mês que tinha um canal claudicando, que não podia, não tinha anatomia favorável para a colocação de stent, chegou para a gente um pouco mais tardia, demasiada, com uso de prostaglandina há mais de 1 mês,
e chegou saturando 40 na sala, e eu cheguei a canulá-la, mas não botei em sec, consegui fazer sem sec canulada. Quando eu abri a pinça, a saturação foi de 40 para 84 na mesma hora. Então isso, e o coração melhora, essa PVC melhora, então poucas cirurgias que a gente realiza, a gente percebe esse resultado tão imediatamente de melhora do paciente, isso dá uma satisfação muito grande. Por outro lado, como você bem disse, também uma, uma cirurgia que cursa ainda com mortalidade elevada. Eu não diria nem mortalidade baixa, significativa, eu diria que elevada, né? Os estudos mostram que a mortalidade, quando começou a cirurgia de Blake, ela cursava em torno de 15%, né? Os dados do banco de dados do STS, dos anos primordiais, 60, 70, 80. À medida com o passar do tempo, essa mortalidade foi caindo para 5%. E agora, mais dos anos 2007 para frente, dos últimos 15, 20 anos, ela subiu de novo para em torno de 10%. Por que isso? Porque hoje a gente opera 90% dos blélicos são realizados em crianças univentriculares. Então, no início era 80% em biventricular, falou, atresia pulmonar com CIV, e hoje ela é muito mais realizada em pacientes univentriculares. Por isso a mortalidade é mais elevada, não porque a cirurgia seja difícil e complicada em si, ela tem suas particularidades, nós vamos comentar sobre isso, mas não é uma cirurgia tecnicamente muito trabalhosa e difícil. Mas o manejo desse paciente, e a cirurgia pode ajudar nisso, mas o manejo desse paciente no pós-operatório é sim muito complexo, existem comorbidades e complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico e ao manejo do paciente, e com isso a mortalidade, mesmo em países elevados, ela cursa ainda, gira ainda em torno de 10%. Perfeito. Léo, como você vê hoje, aí coloca também uma pitada aí da sua experiência do serviço no INCOL, como você vê hoje a cirurgia? Ainda tem campo para o amplo uso da cirurgia de Blake Taussig modificado? E como você vê no futuro essa técnica? Excelente pergunta. Com o advento do stent no canal arterial, né, da colocação de um stent que a criança, quando nasce, todo mundo sabe da parte médica, mas para quem é leigo, a criança, quando nasce, ela já tem uma conexão sistêmico-pulmonar, né, da circulação da aorta com a circulação do pulmão, que é o canal arterial. E nos recém-nascidos que nascem com diagnóstico ou que são feitos diagnósticos com a criança nos primeiros dias de vida, você liga um remédio, que é essa prostaglandina que eu já comentei, ela mantém esse canal aberto, mas ela não pode ficar muito tempo. Eu operei essa criança aí hoje com 30 e poucos dias, 30 e poucos dias de Prostin, ela estava toda demasiada, anasarcada pelo uso, e com várias outras complicações de coagulação, pelo uso da prostaglandina em longo prazo. Bom, dito isso, a gente tem hoje no nosso arsenal terapêutico a colocação de uma molinha, a mesma que coloca para as coronárias do coração, a gente coloca esse stent no canal arterial. E hoje, os hemodinamicistas experientes aqui na instituição, no HCOR, nos outros hospitais que a gente trabalha aqui em São Paulo, eles conseguem, em mais de 80% dos casos, colocar essa molinha, esse stent no canal arterial e manter, criar como se fosse um Blaylock de forma no canal natural, né? Então, os estudos que foram feitos até hoje, tem alguns estudos comparativos, foram pelo menos de não inferioridade. Então, se não precisa abrir, eles conseguem botar um stent no canal. O que acontece é que hoje não dá para a gente competir. Nos serviços que tem, você tem o stent no canal, ele é a primeira indicação para você colocar nos pacientes que são neonatos, canais dependentes, circulação pulmonar, canal dependente. Nas situações em que existe coarctação pulmonar, ele tem uma estenose significativa da pulmonar ali entre o tronco, onde seria o tronco e a artéria pulmonar esquerda, eu tenho muito receio, e a literatura também, de você colocar o stent como eles têm feito, colocando o stent para uma artéria e deixando enjaulada a outra e o fluxo dependente só da malha do stent. Isso tem complicações relacionadas a isso, ainda é uma discussão que a gente tem aqui, a gente tem discutido em Heart Team e temos selecionado os casos bem. Mas eu acho que essa talvez, a coarctação pulmonar, que é bastante prevalente, mais prevalente que a gente imagina, mas principalmente nos casos graves de coarctação pulmonar, eu acho que o Blalock com reconstrução das pulmonares e ressecção dessa coarctação ainda é a melhor opção para esses pacientes. E para as crianças maiores, que não têm canal,
e que chegam desaturando, então, pacientes univentriculares, que chegam aí com um mês e meio, 2 meses, com canal claudicando ou sem canal, apenas com a via de saída nativa insuficiente, ou com CIVs restritivas que vão se tornando mais restritivas, que ainda não tem idade para fazer o Glenn, também é uma indicação absoluta de se fazer o Blalock. Além daquelas outras situações de unifocalização de pulmonar e de atresia pulmonar com CV colaterais, que são casos já mais específicos. Mas com relação à briga existente no canal, Blalock, eu acho que, apesar de não haver um trial prospectivo, randomizado, o que a prática clínica nos tem mostrado é que o stent no canal arterial é uma excelente terapia. Claro que os dados têm que ser individualizados para cada serviço, mas pelo menos no nosso meio não é isento de risco, a mortalidade não é zero, eles têm aí 5, 7% de mortalidade, mas é uma mortalidade ainda assim, uma morbidade menor do que a morbidade da cirurgia aberta, que seria o Blalock, tá? Mas ainda assim, como eu falei para você, só para citar dois casos, hoje eu contei esse caso que não tinha jeito de botar stent no canal pela tortuosidade do canal, então foi um caso. Ontem o Marcelo operou um que botou um stent no canal, enjaulou, dobrou, fez um trombo. O Marcelo teve que tirar o stent e botar um Blalock. Ficou no hospital fora daqui, né? O Marcelo já tem, todos conhecem, que a gente trabalha junto. Então, só nessa semana, dois casos aí que, mesmo tendo o armamento do stent no canal, ainda assim o Blalock foi necessário. Então, eu vejo que é uma cirurgia que ela vai perdurar, vai seguir aí. Houve mudanças, né? A gente pode comentar isso depois, do Blalock clássico para o Blalock modificado, para toracotomia lateral, para esternotomia mediana, mas eu acho que a cirurgia, ela de uma forma ou de outra, ela ainda vai persistir para aqueles casos de artérias pulmonares pequenas que você quer desenvolver e tantas outras aí, e juntamente com o stent no canal arterial. Perfeito. Só para esclarecer, pensando nos residentes de, de início de história da residência cirurgia cardíaca, né, idade, a cirurgia de Blalock nada mais é, originariamente, era realizada através da secção da artéria subclávia e sua anastomose na artéria pulmonar ipsilateral, do mesmo lado, né? Um procedimento que originariamente era realizado sem supressão extracorpórea. Então, dessa forma, como o doutor Leonardo falou, você leva fluxo arterial oxigenado da subclávia para a artéria pulmonar, indo direto para os pulmões, em crianças que têm obstrução na passagem de sangue para a pulmonar, ou crianças que têm sangue misturado, vamos falar assim, com baixa saturação. E essa cirurgia sofreu uma modificação com o advento dos enxertos vasculares, e hoje a gente não sacrifica mais a artéria pulmonar e interpõe, sim, um tubinho de números variados entre a subclávia e a artéria pulmonar. Leonardo, me fala uma coisa. Então, pelo que eu entendi bem, no Instituto do Coração em São Paulo, que é uma grande referência nacional, você percebe que cada vez mais vocês estão fazendo menos Blalock. Eu entendi bem, o procedimento de escolha é o tratamento percutâneo. Quando não é favorável, é que vai para o Blalock. É assim? Todos os nossos casos são discutidos em Heart Team. Todo caso que é operado no INCOR, ele é discutido em sessão de conferência, mesmo que seja urgência. A gente participa, tem uma reunião de todos os neonatos, pacientes que vão na reunião toda segunda-feira de manhã, e a gente define junto com a equipe da hemodinâmica se o caso é favorável ou não para eles. Se for favorável para a hemodinâmica, o paciente vai para tratamento percutâneo. Caso haja falência ou impossibilidade, a gente opera. No entanto, não houve uma diminuição tão drástica assim, pelo menos nos últimos 10 anos. Então, de 10 anos para cá, foi quando o advento do stent está mais firme, né, dos últimos 12, 13 anos para cá, ele está mais ou menos mantido o nosso número de shunts que a gente faz por ano. A gente faz em torno de 40, 35, 40 shunts por ano. Não é tão pouco, não. O volume aqui é grande, né? Então, o último ano que a gente levantou, tinham 35 shunts em 2 anos. 15 a 20 shunts por ano. 35 a 40 shunts por ano. Então, mais ou menos um por mês, um pouco mais do que um por mês, né? Um a dois por mês.
Esse ano, 2025, já tivemos três. Fizemos três shunts em 2025 por falhas de um jeito ou de outro. Só que acho que a grande questão é individualizar caso a caso. Só que o que eu vejo acontecer com a gente nos últimos 13 anos é que é igual ao estente de coronária. O que acontece é que a tendência do pediatra é discutir primeiro com o hemodinamicista, assim como o cardiologista discute com o hemodinamicista. Se der para botar o estente, entre aspas, põe o estente. No nosso serviço aqui, INCOR, que, como te disse, todos os casos são discutidos, a gente discute caso a caso. Por exemplo, se eu falar assim, o Raul, que é o chefe de hemodinâmica aqui, Raul, eu acho que essa coarctação pulmonar me preocupa, eu acho que não é favorável para stent, vamos operar. Ele geralmente concorda. A gente raramente diverge aqui. Então a gente sempre se concorda, eu acho que esse caso é mais favorável para hemo, eu acho que esse caso é mais favorável para cirurgia, mas em geral a gente concorda. Léo, diz para a gente, como é que você faz um bleiro? Vamos Tá. fazer, eu sei que tem variações em que coisas a serem Mas um, consideradas, um passo a mas qual passo, é né? Um mapa mental. qual é o padrão da sua técnica? Como é que você tem feito? Via de acesso, com sec, sem sec? Fala para mim. Você vai para um bleiro padrão, vamos falar de coartações em ramos pulmonares, vamos falar de um caso mais Normal. padrão, onde você possa fazer de várias formas. Como é a sua técnica? Como é que você vem fazendo o Bleilock ultimamente? Então, tá. Então, primeira coisa, via de acesso, né? A via de acesso, hoje já tem meta-análise mostrando que a estenotomia mediana é melhor que a toracotomia lateral. Existem ainda serviços norte-americanos que mostram bons resultados com toracotomia lateral. Mas, eu posso elencar aqui diversos motivos, alteração da coluna, pela toracotomia, mais central Blalock, menos arriscado porque você pode voltar em SEC, menos arriscado porque você pode chocar o coração se o paciente fibrilar, menos arriscado porque você está com o coração à mão. Tem várias formas. Você pode fazer um shunt mais central, ou na artéria, ou menos central. Você pode regular o fluxo para onde você quiser. Então, tem diversas vantagens com relação ao Blalock pelo meio, e a literatura está rica nisso. Já tem, como disse, estudos vastos que mostram que, apesar de, mais uma vez, nosso meio não ter nenhum trial prospectivo randomizado, mas existe meta-análise de vários estudos retrospectivos que mostram que a estenotomia mediana é a incisão habitual e de escolha para a gente. Assim é para mim. Depois, o tamanho do enxerto, né? Como você disse muito bem, hoje, na maioria das vezes, a gente usa o PTFE. Então, o PTFE, para crianças abaixo de 2,5 kg, é a única situação em que eu uso o shunt de 3. Aí fala assim: ah, mas e se tiver uma via de saída nativa e, e a criança tem 2,9 quilos, 3 quilos, tem uma via de saída nativa, você quer dar só um fluxo adicional? Eu não uso shunt de 3. O shunt de 3 a gente sabe, e na nossa estatística aqui, ele tem mais chance de trombose. Então, e principalmente se você deixar fluxo anterógrado para ter competição de fluxo. Então, o que eu faço é ligar a via de saída e fazer o shunt de 3,5. Então, só faço em crianças abaixo de 2,5 quilos que eu faço com shunt de 3. O shunt de 3,5 depois para uma vasta gama, até criança até 3,5 quilos, 3,7 quilos. Depois, crianças maiores, aí vai depender o tamanho da criança. Uma criança de próxima de 4 quilos, você pode usar um shunt de 4. E crianças que você tem outra indicação que você queira habilitar artérias pulmonares, ou crianças maiorzinhas que por um motivo ou outro você está usando shunt, aí shunts maiores, 5, 6, talvez, maiores, nesse sentido, tá? Então, esse é o diâmetro. Porque não só o calibre ou o diâmetro importa, mas também o comprimento importa. Então, por exemplo, quando a criança tem uma, um tamanho menor, por exemplo, 2,7, e ela tem. Eu vou usar um 3,5, eu procuro deixar ele mais comprido, fazendo uma voltinha, porque a gente sabe que o fluxo vai ser proporcional à quarta potência do raio, né? Mas também ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento, pela lei é, de Poiseuille, se eu não me engano. Então, você vai conseguir diminuir, aumentar a resistência tanto com curvatura quanto com comprimento. Então, isso é algo que eu tomo bastante cuidado também. E geralmente eu abro o pericárdio 2/3 superiores,
preservo o timo sempre que possível, se ele não estiver atrapalhando, eu tiro o lobo direito. Procuro fazer sempre ao contrário de onde cai a aorta. Então, se o arco desce à esquerda, eu faço à direita. Se a aorta desce à direita, eu faço o shunt à esquerda. Porque pela facilidade de exposição e pelo menor risco de compressão da aorta em cima do shunt, né? E facilidade de você fazer a anastomose. Ah, e aí eu disseco bem a aorta, disseco bem o tronco braquicefálico, que é subclávia, quando é à direita, disseco bem as pulmonares, vejo se o paciente tolera o clampeamento, né? Faço clampeamento intermitente, vejo se tolera o clampeamento de saturação. Se tolerar, a gente tende a fazer sem sec. Eu prefiro fazer sem sec. Faço a heparinização de 1 a 2 miligramas por quilo. Faço inicialmente, eu chamo de 1 arredondado. Então, criança de 3,5 kg, eu faço 5 miligramas, quase 2 miligramas por quilo. Faço 5 miligramas, clampeio lateral, a junção entre o tronco braquicefálico e a subclávia. Observo sempre posição, angulação, aquelas coisas que a gente sabe. E aí faço anastomose proximal com fio de 7 zeros. Na artéria sistêmica eu faço com fio de 7 zeros. E no PTFE, idealmente de parede fina, né? Faz toda a diferença o PTFE de parede fina. Faço anastomose ali. E aí eu geralmente já calculo o tamanho antes de clampear. Então eu já calculo o tamanho do shunt antes de clampear, se eu quero mais, fazendo mais voltinha, menos voltinha, mais reto, chegando na pulmonar, sem nem tracionar a artéria pulmonar, é muito curto, nem muito longo, de forma a dobrar a artéria pulmonar. Então, ou fazendo, dependendo se eu quero fazer voltinha, eu quero fazer uma vírgula, né, que mimetiza mais o canal arterial, eu faço a voltinha e aí tenho que biselar a anastomose distal também. E aí faço com clareamento lateral também a pulmonar. Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu marco os locais de anastomose com caneta de azul de metileno, caneta Codman. Eu marco os locais para saber exatamente onde eu vou colocar. Depois que campeou, perde um pouco de referência, então eu já marco esses locais antes. E aí faço na pulmonar, eu faço com 8 zeros. E aí faço anastomose com 8 zeros, chulei contínuo, sem grandes dificuldades. Não exploro, geralmente não exploro. Tiro o ar e abro o shunt. Na maioria das vezes, nos hospitais que tem selante de fibrina, eu uso selante de fibrina na stomose. Tá? Tiro o ar, clampeio de novo, passo o selante em cima e embaixo, e aí desclampeio e deixo desclampear. E aí observo, porque a outra dúvida é fechar ou não o canal arterial, né? Naqueles casos que você tem canal arterial pérvio. Essa é uma dúvida ainda na literatura. O que tem de estudo, tem estudos mostrando que não faz diferença, tem estudos mostrando que você tem muito roubo diastólico quando você deixa o canal aberto, mesmo desligando o prostim. Tem estudos que falam que mesmo você tendo uma diastólica mais baixa e mais risco de isquemia, você tem muito menos risco de eventos trombóticos de oclusões de shunt, mesmo com fluxo competitivo. Tem 2 estudos que mostram isso. Mas a minha tendência no paciente que está sobrando fluxo, é ligar o canal. Então, o paciente que você liga, a saturação vai lá para cima, acima de 90, e a diastólica cai muito, eu ligo o canal. Hoje, por exemplo, foi uma coincidência, eu não liguei o canal. O paciente que estava com o canal claudicando, saturando 40, e eu não liguei o canal. Mas ele chegou na UTI agora, tem umas 4, 5 horas que ele chegou na UTI, eu estava até lá fazendo um outro procedimento, falei, tá fechado, tá saturando 70 e poucos, e o eco não viu, aí subiu o eco, a assistente do eco, ela falou, não, o shunt está perto, está perfeito, tem roubo diastólico, eu não vejo mais quase fluxo no canal, já não tinha, só desligar o prostim, é um canal que já estava claudicando, já não tinha mais fluxo no canal, e a criança estabilizou e acabou ficando bem. Então, são várias coisas. Outra coisa importante no Blair que principalmente no univentricular, claro, se vai abrir ou não a CIA, né? Abrir a CIA é algo muito importante. Às vezes você tem hipofluxo e a CIA não parece restritiva, o gradiente é baixo, o gradiente não quer dizer muita coisa. Eu acho que a gente tem que ter garantia de que você tem uma CIA de mistura muito boa, muito boa. Porque às vezes, principalmente nas fisiologias de atresia tricúspide, você pode ter saturação boa, achando que é Blalock hiperfuncionante, e não é. É porque não está havendo mistura adequada. Então, você está vendo o sangue que está chegando das veias pulmonares está indo para o ventrículo, e o sangue que está chegando do corpo, ele não está conseguindo ultrapassar. Então, o paciente fica com baixo débito, ou seja, diminui até o retorno venoso por congestão esplâncnica e também por baixo débito sanguíneo,
e saturação boa. E você fala, é QPQS desajustado, né? Fluxo pulmonar, fluxo sistêmico, e na verdade acaba que é CIA que não está aberta adequadamente. Então, sempre ter certeza, se não foi aberta, pensar em se abrir a CIA. E aí, se tem que abrir CIA, eu não gosto de fazer com estados de fluxo, né? O inflow stasis, eu prefiro fazer colocando em sec, cadastrando as cavas, clampeando, dá 1 minuto de clamp, abre o átrio, tira CIA, não aspira o átrio esquerdo, né? Tira o sangue, clampeia lateral o átrio e fecha o átrio direito em sec. Dá uma sec de 5 minutos, 7 minutos. Tem seu risco, mas eu não gosto do estresse que gera tanto para a gente quanto para o paciente a estase de fluxo. Acho que eu respondi. Perfeito, perfeito. Essa questão de abrir o septo fora de SEC é algo que na minha formação a gente nunca fazia, né? Sempre entrava em SEC. Quando eu voltei para Fortaleza, existia esse hábito, então eu fiz alguns casos, mas realmente eu concordo contigo, é algo que eu não faço mais. Eu acho que é mais seguro para o paciente, é mais seguro para nós entrar numa SEC rápida. Tem muitos pacientes que têm uma CIA tridimensionalmente mais alto, mais baixo, às vezes meio confusa, para você fazer ali às pressas, sangrando, enfim, você acaba tendo risco de cortar a parede posterior, enfim, não é legal. Realmente eu também Já não aconteceu gosto. comigo. Já Acho que aconteceu. a última vez que eu fiz estase de fluxo, eu tive essa complicação, isso foi 12 anos atrás. 12 anos atrás, exatamente. Eu lembro, eu, eu achei que estava cortando o septo, que era uma anatomia difícil, aquela correria em flow stasis, e aí, depois que eu fechei o átrio, abri a pinça, um sangramento posterior ali, do teto do lado esquerdo, né? Tive que dar um Isso. pontinho ali, você fica com medo de coronário e tal, mas é um estresse que não vale mais a pena, nunca mais fiz. Também por causa disso, mas nunca mais fiz. Tá. Eu queria te perguntar especificamente sobre essa questão do, de eventualmente você deixar um PTFE, né, um enxerto vascular um pouco mais longo, fazendo alguma curva. Isso, coincidentemente, eu conversando com um ex-residente do Dante, depois o Cícero pode até, na outra oportunidade, confirmar ou não. E ele me disse: eu não faço isso porque eu entendo que quanto mais longo o shunt, também maior chance de trombose. Né? Então, curvas, enfim, me preocupa. Às vezes parece que está ok, quando você fecha o externo, quinca um pouquinho. Então, realmente, embora eu entenda completamente a sua explicação física para isso, mas eu fico preocupado. Eu não tenho essa vivência, com o Glaucio e a Bia não faziam assim, enfim. Dr. Miguel também, nos 3 meses que eu fiquei, eu nunca vi, mas parece que o Cícero lá no Dante faz com alguma regularidade, deixar até um usinho, enfim, pelo que eu entendi do ex-residente, você agora falando isso, me explica isso aí. Então, pelo que eu entendi, se você vai fazer escolhe um número de enxerto ali num paciente meio borderline, um pouquinho para cima, você não fica totalmente tranquilo, então você deixa o tubinho um pouquinho fazendo a curvinha para aumentar um pouquinho a resistência e tentar contrabalancear o fluxo. Mas como é que é isso? Você deixa uma curvinha anterior, você faz para um lado ou para o outro como se fosse um S. Não, S Você não dá. No neonato não dá S, né? explica isso aí. No neonato não dá S. Como você tem, geralmente o tronco que você fala que está mais ou menos assim, você em vez de fazer o shunt biselado caindo reto, você faz ele mais de lado. Ele vai fazer essa curva aqui, ó, né? Como se fosse assim, né? Em baixa pulmonar. Então, de onde vem esse conceito? Que nossa mortalidade aqui na instituição, ela se dá muito mais por hiperfluxo e dificuldade de manejo e roubo de fluxo do Blalock do que por trombose. Nós já tivemos algumas tromboses de shunt, não são raras. Esse ano, eu acompanhei, eu estava de férias, mas eu acompanhei no grupo. Teve uma ou duas tromboses que foram resgatadas na UTI, todos os doentes ficaram bem. E anos anteriores, eu resgatei alguns pacientes, levando para a sala de novo, refazendo shunt.
E se a gente perdeu um ou dois doentes que você foi na hemodinâmica e falou, ó, o shunt está obstruído, a gente tem SVO aqui, né? A gente tem verificação de óbitos para todos os pacientes que fazem necrópsia, que são óbitos mal definidos. Então eu não lembro do topo da minha cabeça aqui, um doente que, puf, morreu, foi olhar, era uma trombose shunt. Apesar de que os pediatras têm mania de falar assim, foi o shunt que fechou, né? Na nossa experiência, assim, eu te garanto que esmagadora maioria, o paciente, algum manejo falhou. Ou shunt hiperfuncionante, ou a CA que não está bom, mal aberta, ou vários outros motivos relacionados ao manejo ventilatório, alguma coisa, outra complicação, do que provavelmente obstrução. Apesar de obstrução acontecer, não ser tão infrequente como é algo que acontece em torno de 10 a 15% das vezes. Então, dito isso, eu concordo com você que é uma preocupação, eu acabo tendo mais preocupações relacionadas é, a você deixar algo que não crie um fluxo tão direto. Porque na criança muito pequenininha, a distância entre o tronco brachicefálico, a artéria subclávia e a pulmonar acaba sendo muito curta. Então, eu acho que ficam como se fosse uma anastomose, um shunt central, uma conexão muito de perfluxo muito intensa, e me preocupa às vezes mais do que propriamente a trombose. Para mitigar a trombose, o que a gente tenta fazer? Primeiro, a anastomose ficar boa, bem feita, né? Segundo, não ter kinking, curvatura é diferente de kink, né? Você deixar só a curvatura. E segundo, heparinizar precoce, né? Tentar heparinizar o mais precocemente possível. Eu gosto de sair de sala heparinizado já. Então, revisar bem a hemostasia, não deixar babando e sair de sala já heparinizado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Total. Só que o assunto é interessante, então uma resposta Vai me longe, né? orienta, né? Me fala uma coisa. Eu tenho visto que grandes centros aí fora têm praticamente feito todos os banheiros com SEC. Achou mais seguro, enfim, né? Eu atualmente tenho feito, eu não vou, eu faço como você, eu não vou predeterminado a fazer de uma forma ou de outra. Se uma criança vai para a sala saturando super baixo, ali meio já bradicardizando, eu entro em SEC. Nunca me arrependi de ter entrado em SEC, uma SEC rápida, sem clampeamento aórtico, para fazer um bleed. Mas nós mesmos, né, até um pouco parecido com a revascularização do miocárdio com o sem SEC, enfim, a gente sabe que a SEC é uma agressão, né? E a gente fica na cabeça, pô, se der para fazer sem SEC, melhor, enfim. De uma forma desprovida de análise crítica. Sua experiência, como é que, assim, de cabeça, você diria que quantos por cento você tem feito com SEC, quantos por cento sem SEC, meio a meio, enfim, Meio a como é que você. meio. Meio a Não, meio? meio a meio. Meio a meio. O que acaba fazendo é que, como eu te disse, a maioria dos shunts que eu tenho feito no período neonatal são com coartação pulmonar. Então, esses são todos com SEC, né? Então, se eu for excluir esses, vai dar meio a meio. Eu não titubeio para botar em SEC, tá? Eu coloco em SEC. Hoje, especificamente nesse caso, eu não coloquei em SEC. Foi uma criança que já veio muito grave, demasiada, complicada, com distúrbio de coagulação. Ela tinha um RNI já de 2,2. Eu eu queria evitar a SEC especificamente nesse paciente. Não era um paciente que chegou bonitinho, assim, um recém-nascido bonitinho. Então, esse paciente, eu fiz mais força para evitar a SEC nele. Eu cheguei a montar a máquina, quando ele claudicou a saturação, eu botei sangue, plasma, prime, canulei. Então, ele estava pronto. Era só. Se a saturação caísse um ponto, ou a pressão caísse um ponto, ou o bradicardizasse qualquer coisa ele entraria em SEC. Mas tolerou bem, assim, né? Foi uma anastomose rápida da pulmonar e não teve grande problema, não. Mas eu como você, eu não titubeio, não. Como é que você procede quando com SEC e quando sem SEC, no que diz respeito à reversão da heparina no centro cirúrgico? Boa pergunta. Sem SEC eu não reverto nada, zero. Zero. Sem SEC eu faço isso aí, 1,5, 2 miligramas por quilo, não reverto. Nada. Deixo TCA aí 200, às vezes está 300, espero dar meia vida. Às vezes eu reviso, às vezes eu faço a cirurgia em 40 minutos e espero 2 horas para revisar a hemostasia, que é a meia vida geralmente da heparina, né? Você dá lá 2 horas de meia vida, mas eu não faço prótese. Quando eu faço com SEC, o TCA vai para 700, 600. Hoje eu fiz heparização plena, né? Que eu canulei, o TCA foi para 600 e tanto.
eu reverti um terço, e o TCA foi para 190 de TCA com um terço de reversão. Já me deu um medo, assim. E aí, quando chegou lá na UTI, que eles ficaram com suspeita que tinha fechado o Blake, eu falei, putz, foi a protamina. Mas não, o Blake estava bom, estava PR, não tinha problema. Mas já perenizou, já começou a perenizar, já está perenizado o paciente, tá? Então, essa é a minha tendência, assim, é fazer muito de pouquinho, um quarto, um terço, e colher o TCA, manter ele na casa dos 200. Vai titulando, né? Quando é consec, você nunca reverte tudo de cara. Você faz aí um Nunca. Não, terço, nunca. metade, colhe no Eu tenho TCA medo. e vai. E Você deixa um citou o pouco. professor Miguel, você citou o professor Miguel ele falava que protamina não fecha Blake, que fecha Blake é a parte técnica. Blake só fecha por problema técnico, né? Ele tinha essa teoria dele. Agora, você falou, professor Miguel, que ele não tinha essa coisa da voltinha. Então, o professor Miguel, ele fazia 90% dos chantes dele por toracotomia, né? E o professor Miguel só usava PTFE 5. Porque ele tinha a teoria física também de que quem regula o fluxo é de onde está saindo o fluxo. Então, é a subclávia. Se ele pega um neonato que tem uma subclávia de 3 milímetros, põe um shunt de 5, quem que vai regular? Vai ser o 3 milímetros, não vai ser o 5. E a criança vai crescer, à medida que ela for crescendo, o shunt de 5 vai sendo necessário. Essa é a teoria dele. O professor Miguel tinha muita experiência com shunt, né? Você imagina quantos blades o professor Miguel fez. Quem conta as histórias dos anestesistas antigos conta as histórias dele nos primórdios, dos anos 60, 70, fazendo break aqui, era cada história de arrepiar. E ele tinha muita experiência realmente, mas assim, as coisas vão mudando, né? As verdades vão mudando na medicina. E hoje, assim, não consigo imaginar a gente fazer um neonato canal dependente pelo lado com chante de 5. Antigamente, se você botasse um neonato para fazer um shunt e o neonato morresse na sala, era algo esperado, normal. Essa criança é grave mesmo, univentricular, vai morrer. Hoje não. Hoje a gente, apesar de que a mortalidade, não, como a gente falou, não é baixa, eu acabei de levantar agora aqui, estava te falando, eu tinha o meu aluno de iniciação, pedi para ele levantar os dados do DataSUS com relação aos resultados de Blair aqui no Brasil. A mortalidade é alta. Mesmo assim, não é algo bem aceito você perder um doente em sala, né? Hoje, ainda mais um shunt que não chegou saturando 20, que chegou estável até, chegou com canal correndo prostim. Então, é uma cirurgia que não é tão urgente assim. Então, essa é a minha visão da coisa. Eu posso estar certo, posso não dar certo, mas essa é como eu vejo. Não, tá excelente. Realmente, né, Léo, eu concordo contigo. Não é muito comum. Eu confesso, até quero essa. Olha, eu não gosto de fazer bleiro, tá entendendo? Eu não gosto de fazer bleiro porque eu sinto que a coisa não está completamente na minha mão, né? Não tem dificuldade você anastomosar um tubinho 3,5, 4, né, num tronco braquicefálico e numa artéria pulmonar. Tecnicamente, ainda mais se você fizer com SEC, né? Então é muito incomum uma criancinha dessa, um bebê, falecer em sala, né? No entanto, eles vão para o pós-operatório e o manejo é complicado, né? Tivemos casos que na fisioterapia hiperventilaram um pouquinho, né? O pulmãozinho ficou com a resistência mais baixa, roubou fluxo, a criança fez isquemia, né? Enfim, uma telectasia aumenta a resistência pulmonar, ocorre uma certa resistência ao fluxo, trombose, né? Então, eu prefiro operar outros complexos do que um Blaylock, porque eu não fico completamente. Eu acho que é um pouquinho complexo, sabe? Todo esse manejo pós-operatório. A técnica é até relativamente simples, né? Mas tem todos esses pormenores aí que não me deixam realmente completamente tranquilo. Essa é a minha experiência. E eu, só concluindo, eu concordo plenamente, eu só faço o Blaylock pelo meio, mas no começo, né, quando eu cheguei aqui, que eu tinha mais, engraçado, quanto menos experiente você é, mais afoito você é, né? Quanto menos experiente você é, você potencializa os benefícios e menospreza os riscos, né? E no começo da minha história aqui, eu realmente, quando havia sido realizado um Blaylock de um lado ou pelo meio, que estava hipofuncionante, fechando, enfim, eu não entrava pelo meio, botava em sec e trocava aquele shunt. Eu fazia por tórax, né?
E eu nunca, então eu devo ter feito alguns casos por eu nunca tive problema com um Blaylock por toracotomia. Engraçado, né? Eu fiz muito mais por externo do que por tóraco, né? Mas os casos que eu fiz por tóraco nunca teve problema. Talvez por ser mais periférico, que é ruim por um lado, mas enfim, né? E tudo mais. Então já ocorre uma. Em geral, você puxa direto da subclave, então realmente há uma regulação no fluxo. Não sei, é só uma contribuição. Mas eu concordo plenamente, eu acho que a via de acesso disso. Hoje não. Hoje, se for feito um blelo pelo meio e está hipofuncionante, eu abro pelo meio, né? E muito provavelmente vou entrar em sec, né? E vou trocar esse Bleilich com a maior tranquilidade. Mas durante uma fase, eu para não ter que entrar em sec, algumas vezes eu fiz pelo lado e, enfim, Cara, essa coisa do shunt pelo lado, pelo meio, a medicina, como a gente já falou, ela vai mudando as verdades, né? O que nós estamos falando hoje, que o Blelo que deve ser feito pelo meio, é a verdade de 2024, 2025, né? Ela pode mudar, daqui a 10 anos ser diferente. Como eu te disse, tem serviços americanos, eu esqueci o nome do serviço agora, não sei se é Indiana, é um serviço, dois serviços americanos que, por experiência e vontade, ou, ou algum problema que tiveram, ou problemas semelhantes ao que você está falando, e eu vivo algo muito parecido com o que você falou aí, passaram a voltaram a usar pelo lado, mostraram resultados bons e publicaram, e quer dizer, para eles, pelo lado, funcionou melhor. Nós temos um cirurgião aqui no serviço, a Carla está na marcha, todo mundo conhece, a Carlinha também tem essa. Ela trabalhou muito com o professor Miguel, né? A Carlinha também tem essa impressão, ela sempre fala nas reuniões, fala assim: ah, pelo lado não dá hiperfluxo, pelo lado é melhor, eu lembro que pelo lado é melhor. Pelo lado também tem problema, pode não dar problema imediato, mas ele tem muito problema de obstrução de ramos que a gente faz mais periférico, tem problema de aderência pulmonar, a problema de, reabordagem na correção total é muito mais chata, né? principalmente à esquerda, problemas de fístulas pulmonares e problemas de coluna, né? Tem um estudo da Escola Paulista falando que 90% das crianças. Era uma época que a gente preocupava menos com o ligamento da coluna, mas 90% dos pacientes tinham algum grau de escoliose, de problemas relacionados à coluna, muito provavelmente ligados também à toracotomia lateral. Então, mas o que importa é a criança ficar bem. Se a gente achar, alguém achar e fizer um estudo e mostrar que não, ó, toracotomia lateral dá menos problema. A gente tende a mudar, não existe verdade absoluta, né? Mas hoje pelo dado que a gente tem, pelo dado de literatura que a gente tem, não há como eu defender outra coisa. Então, acabo defendendo a estenotomia mediana, ele é mais seguro. Agora, voltando ao que você falou, que assim, eu não gosto. Eu adoro pela Bleilo, que eu acho uma cirurgia legal, assim, uma cirurgia meio de encanamento, né? Mas eu acho legal, eu gosto do desafio, gosto da cirurgia de Bleilo, que curto. Acho que ela tem muito mais detalhes que a gente imagina, não só essa coisa de virar de lado, do biselar, de acomodar, de não tracionar, de não obstruir as pulmonares, de não tracionar. Eu acho que tem mais detalhes que a gente imagina. Mas eu também odeio pós-operatório. E, interessantemente, a minha mortalidade em 30 dias de Blalock é maior do que de Nora de Blalock. Dá para você entender um negócio desse? Quando eu faço Norod com Blalock, a minha mortalidade em 30 dias é menor que quando eu faço só Blalock no mesmo hospital, com as mesmas pessoas tomando conta. Com a SEC muito mais longa, com parada circulatória, com tudo isso, minha mortalidade de Norud, Blalock, Norud em geral, 13% em 30 dias hoje, e de Blalock é 17%, 15 a 17%. Então, você veja que não é um negócio que é isento. Só para complementar, falando de mortalidade, né? Claro que o DataSUS é muito falho, né? Mas observe só a mortalidade do DataSUS que a gente levantou agora. Blalock sem SEC no DataSUS. Mortalidade em 2020, 33%. Em 2021, 14%. 2024, 66%. É o que tem de dado. Blalock com SEC. Blalock com SEC. Só tem de 20 e 22. Não, não pode estar certo, né? Não pode estar certo. Está dando como 100%, mas não pode estar certo. O DataSUS ainda é muito falho, mas a gente, A por isso que a mensagem gente é alta, né? talvez a gente precisaria ter.
Talvez a gente precisasse ter um banco de dados nacional. É o que eu estou tentando lutar junto ao Ministério da Saúde, talvez junto à nossa sociedade, a gente começar a ter um registro nacional das cirurgias, principalmente das principais cirurgias cardíacas pediátricas. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos ficar todo mundo assim, não falar abertamente, falar assim, puxa, às vezes eu tenho um serviço aqui, minha mortalidade Blair que é 25%. Nossa, cada quatro crianças uma morre. Pode ser, não duvido. Às vezes um serviço menor aí opera quatro Blairs no ano, morre duas, 50%. Não tem que muita coisa ser avaliada. Pode ser que esteja operando perfeito e isso esteja acontecendo. Então, se a gente tivesse um registro que a gente pudesse, tanto os cirurgiões quanto os pediatras, a gente olhar em conjunto e se ajudar, seria muito importante. A gente vê, você percebe sendo messejando, eu percebo isso aqui no INCOR, como nossos olhos foram abertos com a visão desses caras aí, norte-americanos, sobre o nosso serviço, sobre o que a gente faz, o quanto nos ajudou a ver as coisas de outra forma e melhorar os resultados, né? Perfeito. Léo, a gente poderia seguir aqui enfim, por horas, né? O assunto é interessante e puxa outros assuntos, né? Mas tentando seguir um princípio de não permitir que os nossos podcasts sejam muito longos, eu vou te agradecer pela tua gentileza de sempre, né? Por ter disponibilizado aí seu tempo. Se você quiser fechar com um comentário. Eu vou já te deixar, mas queria aproveitar para te agradecer, né? Realmente você está aí sempre contribuindo com a cirurgia cardíaca pediátrica, com cardiologia pediátrica, é um cara nota 10, né? E muito obrigado, em nome da SBCV, pela sua gentileza, tá bom? Quando a gente lançar esse podcast, eventuais perguntas que cheguem, eu vou te repassar, tá bom? E deixo aí aberto para você, para a gente fechar esse momento. Não, agradeço as suas honrosas palavras, acho que vem mais da amizade e reiterar, assim, meu elogio à iniciativa. Eu achei muito legal, assim, tive muito prazer em discutir e debater esse caso, esse tema com você. Espero que as pessoas que estejam escutando a gente possam também ter o mesmo prazer. Às vezes as pessoas vão ficar com vontade até de entrar na conversa, né? Como se fosse um bate-papo. Eu acho que a gente aprende muito, troca muita ideia, diferente da conversa de congresso. E eu tento sempre, você me conhece, eu tento sempre ser o mais transparente possível. Eu acho que a transparência, eu aprendi isso. A transparência é a honestidade intelectual. O professor Adib já falava isso, né? Tem que ser uma marca registrada nossa. E com isso a gente acaba crescendo, evoluindo e melhorando. Então, agradecer à sociedade, agradecer você, a Cris, parabenizar pela iniciativa e dizer que eu estou sempre à disposição aí para próximas empreitadas. Um forte abraço. Obrigado, Léo. Grande abraço. E aqui Tchau, a gente tchau. termina mais esse podcast. Um abraço a todos.